Olá, caro aluno! Seja bem-vindo à videoaula do tema Diferenças entre juros simples e compostos. Ao final de seus estudos, você deverá entender a diferença entre taxas de juros simples e compostos, bem como saber identificar como a taxa é aplicada nos dois regimes. Vamos lá? No dia a dia das aplicações financeiras, os juros estão sempre presentes, pois são eles que remuneram o dinheiro. Quando pagamos um financiamento ou até mesmo quando investimos uma determinada quantia em aplicações de renda fixa, não paramos para verificar se o regime aplicado é o de juros simples ou compostos. Isso acontece porque, comercialmente, a regra é utilizar o sistema de juros compostos, mas ainda assim é importante conhecer como funcionam os dois regimes, pois mesmo sendo utilizados em menor escala, os juros simples existem e podem ser aplicados em situações do cotidiano. Para entender a diferença entre os dois tipos de juros, vamos usar um exemplo fácil. Você quer comprar uma moto, mas como não tem o dinheiro para pagar à vista, pede emprestado a um amigo. O acordado é um empréstimo de R$2.000, que será pago em uma única parcela ao final de 2 anos. Vejamos agora como ficaria esse pagamento utilizando os dois regimes com uma taxa de 15% ao ano. No caso dos juros simples, o número de períodos é irrelevante para o cálculo dos juros, pois o valor é fixo e calculado sobre o valor inicial, sendo repetido e acumulado até o final da série. Então, temos R$2.000 vezes 15%, que é igual a R$300. Logo, a cada ano temos o acréscimo de R$300 em juros. Como o acordo é de pagar ao final de 2 anos, teremos um total de R$600 em juros. Ao final do prazo, você deverá pagar ao seu amigo o valor total de R$2.600. Mesmo que o empréstimo fosse pago em um período maior de tempo, como em 3 ou 4 anos, por exemplo, o valor dos juros seria o mesmo por ano, isto é, R$300. Já no caso dos juros compostos, temos o seguinte cálculo. Para o primeiro ano, o valor será igual ao dos juros simples, ou seja, R$300, pois não há um valor anterior para acúmulo. Já para o segundo ano, temos que somar o valor inicial aos juros gerados no primeiro ano de empréstimo, depois aplicar a taxa. Assim teremos R$2.000, que é o valor inicial, mais os R$300 de juros do primeiro ano. Chegamos a R$2.300. Agora, procedemos com o cálculo dos juros para o segundo ano. R$2.300 vezes 15%, que é a taxa. Assim teremos o valor de R$345 em juros. Então, ao final de 2 anos, pelo regime de juros compostos, você acumulou R$645 em juros. Nesse prazo, você deverá pagar ao seu amigo o valor total de R$2.645. Veja que o valor gerado pelo regime de juros compostos é maior do que o gerado pelo regime simples. Isso ocorre porque o sistema de juros compostos trabalha com o acúmulo de valores, o famoso juros sobre juros. Assim, a cada período calculado, os juros compostos ficam maiores, distanciando-se do valor dos juros simples, tornando a dívida maior. Além disso, caso fosse uma aplicação, o rendimento também seria maior. Sempre que você calcular os juros de alguma operação, é importante observar qual é o regime aplicado, pois o resultado, como pôde comprovar, é bem diferente. É bom se lembrar de que a taxa de juros e o tempo devem estar na mesma unidade. Observe que no nosso exemplo, tanto a taxa quanto o tempo foram expressos em anos. Bem, chegamos ao final da nossa videoaula. Espero que você tenha aproveitado o nosso encontro. Lembre-se de que os regimes de juros simples e compostos são a base de toda a matemática financeira, sendo importante diferenciar como a taxa de juros age sobre os valores ao longo do tempo em cada regime. Obrigado pela companhia e até breve.